64 mil amigos já fazem parte desta comunidade, em que você tem em tempo real a programação da RB com as câmeras dos nossos estúdios. Os trabalhos técnicos são de Alan Zanelato na mesa de som, com o Edson Freitas na central técnica e a coordenação técnica do Gil Kleber. Agora sim, sinal liberado também no YouTube para você mandar a sua mensagem de texto por lá, ou se preferir, mensagem de texto ou mensagem de áudio. 19 é o DDD 971021493. 19 971021493. Ajude o Manhã Bandeirantes a levar a informação, a prestação de serviços e a compartilhar a sua opinião até às 11h30 da manhã, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área, destacando os times de Campinas na edição regional, com o timaço de Carlos Batista, para falar muito sobre Guarani, Ponte Preta, Campeonato Brasileiro da Série B, da Série C. Série B tem hoje um jogo que fecha a 13ª rodada, Fortaleza e América Mineiro. Um duelo entre uma equipe que quer se aproximar da liderança, que é o Fortaleza, quarto colocado, contra o lanterna da competição. Para a Ponte é bom que o América fique por lá mesmo, para que não seja um adversário a mais na luta contra o rebaixamento. Macaca que volta a campo só na segunda-feira, próximo dia 22, no estádio Moisés Lucarelli, 8 da noite, quando recebe o Novo Horizontino, duelo paulista no Campeonato Brasileiro da Série B. E claro, a preparação do Guarani depois da excelente vitória em casa contra o Caxias por 2-1 na 10ª rodada. Guarani aguarda a 11ª rodada e também entra em campo na segunda-feira. Bacana a CBF, colocar os dois times de Campinas na segunda-feira à noite. Só que é fora de casa, contra o Confiança lá no estádio Batistão, no estado do Sergipe, às 7h30 da noite. Guarani lidera o campeonato com 21 pontos. O Confiança está beirando a zona de rebaixamento, é o primeiro time fora do descenso, está em 18º, Série C cai em 2, 7 pontos apenas. Jogo para o Guarani pontuar, hein? De preferência voltar com 3 pontos na bagagem e encaminhar de vez a classificação. E claro, noticiário esportivo, Copa do Mundo, repercussão dos jogos que quebraram os bolões pelo mundo afora, que alimentaram e muito as casas de aposta. O que teve de gente que perdeu dinheiro com Espanha e Cabo Verde não está escrito, meu amigo. E hoje, as partidas que o Grupo Bandeirantes vai levar a emoção para você. Hoje tem França em campo, hoje tem Argentina em campo. E essa história aí do que o Ricardo Capriotti trouxe agora há pouco, deixa eu contextualizar para você, porque é um negócio muito sério. É um assunto muito sério que, no meu entendimento, a FIFA não está dando a devida importância para o caso. A FIFA investigou um suposto gesto supremacista feito por um assistente de VAR da Austrália na partida entre Alemanha e Curaçao. E a entidade máxima do futebol anunciou que não encontrou evidências de que o árbitro australiano tenha cometido qualquer irregularidade. Portanto, ele não será punido. Em comunicado, a entidade máxima do futebol afirmou que não encontrou evidências de violação do Código Disciplinar. Para chegar a essa decisão, a FIFA se baseou na declaração do próprio árbitro de vídeo, em que ele negou ter feito intencionalmente qualquer gesto ou símbolo com a mão para comunicar uma mensagem, aflição, jogo ou crença de qualquer tipo. Para quem não entendeu qual é a mensagem, ele faz um gesto com a mão que são o polegar e o dedo indicador fechados, como um círculo, e os 3 dedos colados para baixo, descidos, assim, para a parte de baixo. É como se fosse aquele gesto de ok que os americanos usam, que o brasileiro sempre usou como palavrão, ok? Entendeu? Só que isso tem uma conotação extremamente perigosa, porque esse é um gesto do White Power, movimento absolutamente ligado à supremacia branca, ao nazismo, ao fascismo, através da cor da pele, dizendo que há uma força branca, como se chama de apito de cachorro, que é aquele que só o cachorro escuta, que é um som bem fininho, que é basicamente dizer para os demais racistas, nazistas, que sim, estão espalhados pelo mundo, que ele ali é um deles. Ele nega o gesto, mas a FIFA já descartar assim, como se nada tivesse acontecendo, e não colocar a contextualização do quanto um gesto desse é problemático é o que me preocupa. O jogo da Alemanha, numa Copa realizada com vários problemas, em que um árbitro africano foi proibido de entrar no país sem nenhuma explicação, nós estamos vendo cenas que não podem ser tratadas como qualquer coisa.
que não podem ser tratadas como é narrativa para lá ou para cá, elas precisam ser apuradas e o mundo não pode ver o que está acontecendo nos Estados Unidos com naturalidade. Essa é a minha opinião. O árbitro, claro, vai ter a chance de se defender e disse que foi um tique. É tique nervoso que ele tem. Mas foi dar o tique bem na hora que a câmera estava cortada para ele, com o mundo inteiro assistindo, ele olhando e fazendo um gesto que ele deveria, no mínimo, pedir desculpas por ter feito um gesto involuntário. Mas não, diz que não tem nada a ver. Ok, porque aí ficam as letras W e Power, com a forma como a mão fica colocada ali nesse gesto. Sinal, quando colocado para cima, ele é o ok, associado também a grupos de supremacistas brancos por esse WP de White Power, poder branco, segundo a Liga Antidifamação, que é uma ONG americana que combate a intolerância. A imagem do árbitro de 38 anos se espalhou rapidamente nas redes sociais, gerou controvérsia, mas para a FIFA, vida que segue, rumo ao próximo jogo, ele continua escalado para as partidas da Copa do Mundo FIFA 2026. 10 horas da manhã e mais 9 minutos. Vamos trazer para você a informação para o motorista que está nas ruas, avenidas que cotam o estado de São Paulo, nosso interior paulista. Começando com uma informação de um acidente que aconteceu na madrugada, mas ainda tem reflexos na rodovia dos Bandeirantes. É um tombamento de um caminhão no trecho que passa pela cidade de Santa Bárbara do Oeste. Há informação de que a carreta carregava agrotóxicos. Madrugada é forma de dizer, foi durante a noite de ontem, mas se estendeu na madrugada e o motorista que trafegava pela rodovia perdeu o controle da direção. O veículo subiu no canteiro central, atingiu uma placa de sinalização e acabou tombando. Equipes de atendimento foram acionadas para a ocorrência, a faixa da esquerda interditada para o trabalho de destombamento e remoção da carreta, extremamente pesada. Há uma apuração sobre possível vazamento, mas a informação preliminar é de que nada vazou, que é importante pela questão ambiental, afinal de contas, agrotóxico. Se vazar, pode ser um problema para lençol freático e para eventualmente um córrego, nascentes que tenham ali naquela região. A área segue isolada, monitorada para garantir a segurança durante a operação realizada também nesta manhã. Então, atenção a você que vai passar pela rodovia dos Bandeirantes, não há um trânsito carregado, porque o caminhão estava na faixa da esquerda da pista local, não da pista expressa. Então, isso faz com que o trânsito flua com mais naturalidade. E é na pista no sentido norte da rodovia dos Bandeirantes, portanto, sentido interior. Então, de Santa Bárbara para frente na rodovia dos Bandeirantes, sentido Ribeirão Preto, o tráfego está fluindo bem, sem problemas, apesar dessa ocorrência que vem desde ontem à noite. A rodovia dos Bandeirantes tem trânsito na pista sentido São Paulo, na entrada da capital paulista, do km 18 ao quilômetro 13. Rodovia Anhanguera está um pouco mais carregada para quem sai de Campinas e vai para a capital paulista, do quilômetro 61 ao 60 na passagem por Jundiaí por excesso de veículos, com registro de garoa neste momento. Garoa também registrada em São Paulo e lentidão do quilômetro 22 ao quilômetro 20 da rodovia Anhanguera e do 14 ao 11. O motorista também reduz a velocidade até ter acesso às marginais do Rio Tietê e marginal do Rio Pinheiros. No corredor Dom Pedro I, informação nesta manhã de trânsito fluindo bem. Os últimos dias não têm sido de grandes congestionamentos na rodovia Dom Pedro I, pelo menos nesse horário o motorista faz boa viagem tanto no sentido interior, sentido, na verdade, Jacareí, né? Sentido Vale do Paraíba, quanto no sentido rodovia Anhanguera para quem está chegando a Campinas. Trânsito agora você vai encontrar, se utilizar o Rodoanel Mário Covas, na pista externa do trevo oeste do Rodoanel, do quilômetro 23 ao quilômetro 25, no sentido Arujá, uma obra que continua sendo feita nesse trecho, que não termina nunca. Outra obra que também provoca muita lentidão no Rodoanel, esse o trecho sul e leste, destino São Paulo, bairro de Perus, do quilômetro 53 ao 45, além da obra chove na capital paulista, isso faz com que o motorista diminua a velocidade e provoque também mais lentidão. São 16 quilômetros de lentidão nesse momento na rodovia Raposo Tavares, se for esse o seu destino, SP270, sentido capital, excesso de veículos do quilômetro 26 ao quilômetro 10.
Também na Castelo Branco, lentidão do quilômetro 16 ao quilômetro 13, e nessas duas rodovias também chove. São Paulo registrando garoa nesta manhã. Campinas choveu um pouquinho em alguns bairros, agora, pelo menos aqui na região do Jardim São Gabriel, a chuva deu uma trégua e daqui a pouco a gente fala mais sobre as condições de tempo e temperatura e o impacto do El Ninho para o agronegócio. Os agricultores brasileiros, os produtores já começam a se preparar para as mudanças climáticas e os fenômenos em função do El Ninho, que já é uma realidade para esse ano de 2026. Sobre o trânsito aqui em Campinas, quero orientar você para já se preparar para uma interdição amanhã no trecho da Barão de Jaguara. De novo, vai acontecer uma interdição que aconteceria a princípio hoje, estava prevista para hoje, mas alterou para amanhã, dia 17, a partir das 8h30 da manhã. É um bloqueio para o reparo do afundamento da via. O problema aqui é crônico lá, hein? Fecha, tenta resolver, volta a afundar aquele trecho bem próximo ali ao Tribunal Regional do Trabalho e o pavimento, embaixo do asfalto, tem uma galeria de água pluvial centenária, tombada pelo patrimônio histórico. Os trabalhos vão ser realizados pela Secretaria de Serviços Públicos e a Sanasa vai acompanhar o início desse trabalho, porque no local tem rede de esgoto próxima à galeria. Então é um acompanhamento para que não haja nenhum transtorno em plena Barão de Jaguara. Então, se programe amanhã. A INDEC vai fazer a interdição da rua Barão de Jaguara, no trecho entre a Ferreira Penteado e a rua Conceição. Há um pré-bloqueio a partir do cruzamento da Barão de Jaguara com a pista interna da Avenida Moraes Salles. A rota de desvio vai ser pela pista interna da Moraes Salles, pela Lusitana e pela rua Dr. César Bierrembá. Inicialmente, os trabalhos estão previstos para terminarem amanhã às 5 horas da tarde, mas vai depender das condições climáticas. Falando sobre essa obra em si, a Barão de Jaguara tem essa galeria de água pluvial centenária que foi construída para dar vazão a um córrego que existe no local, córrego há muito tempo, mas a galeria há pelo menos 100 anos. A passagem foi construída com os materiais da época e, segundo a Secretaria de Serviços Públicos, ali é feito basicamente com tijolos que ficam úmidos naturalmente pela ação da água do córrego. Com a chuva, a pressão do trânsito sobre a rua pode provocar um deslocamento dos tijolos. E quando há um deslocamento, a tampa de concreto que fica em cima do canal pede sustentabilidade. E é aí que acontece o afundamento da via. Essa galeria é tombada pelo patrimônio público. E eu queria entender por quê. Qual a lógica de você ter o tombamento de uma coisa que fica embaixo da terra, que precisa claramente de modernização? Isso não é reversível, não? É tão importante que Campinas preserve uma obra que tem 100 anos com os materiais da época? Não dá para atualizar? Não é o paralelepípedo do Cambuí, por exemplo, que tem um charme, que os moradores gostam, que é visivelmente algo que remete para tradições. Não, está debaixo da terra. Realmente precisa desse tombamento? Enfim, para respeitar a lei é preciso, toda vez que tem um afundamento desse, parar a Barão de Jaguara, rasgar o asfalto, abrir, colocar o tijolo no lugar de volta e esperar a próxima chuva para repetir a mesma obra. 10 horas da manhã, 17 minutos. Vamos trazer novas informações para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, sobre a morte na prática de uma atividade esportiva radical na cidade de Limeira. O repórter Guilherme Selegato fala mais sobre a morte da jovem Maria Eduarda, garota de 21 anos, que foi arremessada de uma ponte que está desativada há décadas, um esqueleto onde nunca passou trem, carro, algo que pudesse dar utilidade para aquele trecho, e acabou sendo ocupada há muitos anos por, bota aspas aí, profissionais que ofereciam esse salto, mas esqueceram de colocar a corda na jovem Maria Eduarda. O Guilherme Selegato, direto do local dos fatos, traz mais detalhes sobre o que foi feito depois, sobre acesso ao local, investigação do crime, conversou com a doutora Andréia Levi, delegada, e eu já adianto para você. Os 3 responsáveis por arremessarem a Maria Eduarda de 40 metros de altura foram presos em flagrante, passaram por audiência de custódia
continuam detidos, Guilherme Selegato. Logo na entrada da ponte, o aviso: perigo, risco de morte. Aqui nenhuma atividade é permitida, mas como não há fiscalização, as pessoas se arriscam. A prática de esportes radicais já é bastante conhecida na Ponte do Esqueleto, que fica entre os municípios de Limeira e Cordeirópolis. Foi aqui onde, neste final de semana, a jovem Maria Eduarda Rodrigues, de 21 anos, morreu ao ser arremessada pelos instrutores do esporte radical. Nas redes sociais, ela chegou a fazer essa publicação dizendo: "Quem foi o doido que deixou eu pular de uma ponte?" R$180 foi o preço da vida de uma jovem. Esse vídeo, feito por outros participantes, escancara uma negligência que reforça a importância da atenção em atividades de riscos extremos. É possível ver que a corda estava no chão, ao invés de conectada ao corpo da vítima. Segundo a polícia, nenhum dos 3 instrutores que estavam no local fizeram a checagem adequada e lançaram a jovem sem a corda. A menina de 21 anos despencou de uma altura de 40 metros e morreu na hora. Os 3 homens que aparecem no vídeo foram presos. Na delegacia, o trio confessou que era responsável pela fiscalização e conferência dos equipamentos de segurança. Não existe uma empresa, é um grupo de pessoas que se conheceram através desse esporte, que acabaram se reunindo e há aproximadamente 1 ano fazem esses eventos em vários destinos, não só aqui na cidade de Limeira. Durante a audiência de custódia, a Justiça determinou a prisão preventiva dos instrutores, que vão responder por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de matar. Entende o Ministério Público que a gravidade demonstrada e a conduta aqui vai muito além da imprudência ou da negligência em relação aos 3 presos. A atividade por si só, ela já se mostra como uma atividade de alto risco, que evidentemente exigiria ao menos a autorização ou a demonstração de qualificação técnica por parte dos presos e dos demais envolvidos, o que não se verifica nos autos. Conhecido como rope jump, o esporte radical é justamente um salto com corda, onde a pessoa fica pendurada como se fosse um pêndulo humano. Apesar da prática ser permitida, a ausência de normas oficiais exige que medidas específicas sejam adotadas pelas empresas que fornecem esse tipo de serviço. O Adelino Martins é secretário da Associação Brasileira de Rope Jump. Ele mostra como a prática é feita e que a empresa faz um estudo do local antes do salto ser liberado. Esse aqui é um peitoral, né? Esses são os mosquetões, que a gente usa sempre 3, não tem como usar só 2, tem que ser os 3. E essa é a cadeirinha, né? E também o capacete, que também é muito importante. Existem protocolos de segurança no rope jump, né? Que eles têm que ser seguidos, é um lance vital, né? No esporte rope jump, assim como todos os esportes, né? Outros acidentes já foram registrados na Ponte do Esqueleto nos últimos anos. Em 2024, uma ciclista morreu ao cair do local, que tem 40 metros de altura. No ano passado, 2 mulheres ficaram gravemente feridas durante um salto com corda. A estrutura está desativada há 30 anos e pertence à União. A Prefeitura de Limeira informou que vai processar o governo federal por omissão sobre a estrutura. A Prefeitura ainda alega que desde 2025 vinha adotando medidas administrativas e cobrando providências junto aos órgãos federais responsáveis pela área, mas nenhuma medida foi tomada. São 10h22. Ainda sobre esse assunto, temos algumas atualizações importantes. A primeira delas diz respeito à parte da estrutura e a segunda diz respeito à parte da nossa sociedade. Sobre a estrutura da Ponte do Esqueleto, o governo federal estuda a demolição daquele local, onde a jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas morreu após ser lançada sem corda durante a prática do rope jump. Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, 2 reuniões foram realizadas na região da ponte ontem, onde governo federal e representantes da Prefeitura de Limeira discutiram soluções em conjunto e o bloqueio do acesso ao local. A reunião contou com a representação do governo federal por meio da Secretaria de Patrimônio da União e da Advocacia Geral da União e dos municipais com a prefeita de Cordeirópolis, Cristina Saad,
e o prefeito de Limeira, Murilo Félix, além de representantes da sua equipe. Durante o encontro, tanto a prefeita de Cordeirópolis quanto o prefeito de Limeira afirmaram que existem ações de contenção que já são tomadas pelo município para bloquear o acesso à ponte. Os dois se posicionaram a favor da demolição. Por que Cordeirópolis? Porque ela fica ali no meio do caminho. Sabe quando fica bem no limite entre o município? Tem vários bairros que são assim. Campinas tem, por exemplo, a região do Gargantilha, que é mais ou menos assim. Você não sabe se é pra cá, se é pra lá. Tem alguns bairros na região do Campo Grande que é meio Campinas, meio Montemor. Gargantilha é meio Campinas, meio Jaguariúna. E aí quando surge um problema, você não sabe pra quem recorrer. Pra prefeitura daqui, prefeitura dali. Depende pra onde você paga IPTU. A prefeitura de Cordeirópolis e as entidades federais, no caso a Secretaria de Patrimônio da União, combinaram reforço de ações para conter o acesso à ponte. E a prefeitura de Limeira se comprometeu a reabrir uma vala que impedia o acesso ao local, mas foi fechada depois sem conhecimento do órgão. Sem conhecimento do órgão? Não tem uma viatura para fazer fiscalização, para fazer patrulhamento? Como é que conseguiram voltar ali se tem uma vala? Vai lá e vê se a vala foi fechada de maneira irregular. Enfim, há o compromisso também do governo federal com a instalação de barreiras físicas, que já poderia ter sido feito há muito tempo, além de placas de aviso para informar que a ponte é de propriedade da União e a entrada é proibida. A placa já tinha. A representante do governo federal, Secretaria de Patrimônios da União, informou que a discussão com os governos locais vai continuar para encontrar uma solução definitiva para a ponte, podendo ser a demolição. Bom, essa é a história da parte logística, estrutural da ponte. Agora, com relação ao comportamento humano na sociedade. Diante de uma fatalidade como essa, em que todos nós ficamos assustados com as imagens, em choque. Desde sábado, a imagem da Maria Eduarda sendo arremessada da ponte não sai da minha cabeça, e acredito que de muita gente que teve acesso ao vídeo também, isso se espalhou pelas redes sociais. E começaram comentários a acontecer de maneira criminosa, desrespeitosa, nojenta e outros termos que o horário e a seriedade da Bandeirantes não me permitem falar, mas que eu tenho certeza que passam também pela sua cabeça. Casos de necrofilia, de pessoas desejando o corpo de uma mulher que faleceu. A deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, protocolou um pedido à Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal para instaurar uma investigação criminal contra usuários da rede social X, o antigo Twitter, onde se concentraram essas publicações, porque a parlamentar relembra o caso nesse pedido, que a jovem, após ser lançada em uma atividade de rope jump na Ponte do Esqueleto, foi ainda violentada com comentários pela internet. A repercussão levou a publicações de comentários. Eu tô filtrando aqui para ver o que eu falo. Não apenas ultrajam, segundo as palavras da deputada, não apenas ultrajam a memória da vítima, mas expressamente incentivam, celebram ou tratam com humor e aprovação a prática de violência sexual contra seu cadáver, mediante referências à necrofilia e ao estupro da vítima falecida. O documento apresenta uma lista de perfis e publicações que, segundo a deputada, devem ser alvo de apuração. Ela sustenta que as condutas podem se enquadrar no crime previsto no artigo 287 do Código Penal por incentivarem, exaltarem, naturalizarem e difundirem a violência sexual. Então, comentários do tipo: festa no IML, se juntar as peças ainda dá para aproveitar. Coisas absurdas. Geralmente por trás de um perfil que tem uma foto falsa, um avatar de algum personagem, só que ali tem um ser humano. E esse ser humano tem que responder legalmente por esse tipo de crime. Ah, e o Twitter é assim mesmo. Não é para ser assim. E se o Twitter é assim mesmo, quando tem uma ação para que o Twitter remova postagens, seja punido por fazer vistas grossas para esse tipo de publicação, tem um monte de gente gritando que é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é liberdade para cometer um crime. Isso é liberdade para desrespeitar uma vítima e sua família.
E isso é liberdade para desrespeitar todas as mulheres. Porque um cidadão que tem um pensamento como esse, numa cena de tragédia, o que ele não faz com as mulheres na rua? O que ele não faz com as mulheres no ônibus? O que ele não faz com as mulheres no ambiente de trabalho? Então normalizar isso, é coisa de Twitter, é zoeira. Zoeira é o escambau. Isso é um crime que não pode ser tratado como um comentário bobo de internet. Agora, sobre a questão de segurança, eu quero convidar Edson Freitas, que está hoje na Central Técnica. Ele trabalha conosco na nossa equipe do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Radialista há muitos anos, profissional da área de comunicação, mas que também trabalha há muitos anos como socorrista no SAMU. Trabalha com resgates que são feitos de maneira extremamente delicada. E desde ontem, Edson, nós estamos conversando sobre protocolos de segurança, por exemplo, de rapel, que é a descida por corda, em que uma corda fica fixa. E eu queria que você contasse para o nosso ouvinte a experiência de quem trabalha todo dia com o socorro. Como é o protocolo quando você precisa ter alguém pendurado por uma corda? Primeiro da parte do nó, do equipamento escolhido, mas também da checagem dos profissionais. Bom dia para você, Edson. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Heitor, Nath. Bom dia. Tudo tem protocolo, né, Heitor? Então, assim, existe protocolo na área da saúde para atendimento de rua, para dirigir uma ambulância, chegada no local, sinalização. E para a altura, existe também um protocolo que o pessoal acompanha pela NR, eu não vou lembrar exatamente, acho que é a NR 18 e a 35. Eu trabalhei por muito tempo em resgate também de rodovia, então o pessoal de resgate de rodovia faz a descida de rapel, né? Uhum. Então, NR assim, é norma regulamentadora, certo? Isso, é. Então, assim, existe a descida de rapel, então você se paramenta, tem todo o equipamento de corda, e você não faz isso sozinho. Você nunca faz isso sozinho. Então, assim, eu ajudo a montar o meu colega, ajudo a paramentar meu colega, faço a paramentação dele, junto com ele, né? Confiro e ele também confere. Então, assim, duas checagens. Existe um checklist. Então, assim, você tá em 2, eu monto você se monta, e um vai checando o outro. Você tá tudo certinho, redondinho? Eu vou lá e confiro. Mesma coisa, vou me paramentar, você vem e confere. Então ali houve várias falhas, né? Então você vê que eu não vi o vídeo, vi hoje, né? Uhum. Eu até falei que a gente vê tanta coisa que eu tento me isentar de não ficar vendo mais coisa fora do horário de serviço. Então ali, pelo que eu vi ali nas imagens, não teve um protocolo de checklist. Então assim, e existe a ancoragem também. Então assim, existe a corda para efetuar o esporte, fora essa corda tem também a ancoragem. Então vamos lá, vamos falar de altura. Eu preciso fazer um rapel para limpar aqui os vidros da Band. Uhum. Me paramento, colega checa também, é feito checklist, tá tudo certinho, redondinho. Eu tô ancorado, sei lá, aqui numa parte da Band aqui, que eu sei que eu não vou cair. Existe a corda da ancoragem minha e a corda do backup. Se essa corda minha falhar, a corda do backup ela vai estar fixada numa parte fixa lá, bem fixada. Estourou a minha corda, tem a do backup. Como se fosse um paraquedas reserva, por exemplo. Justamente. Ok. Então, assim, ali pelo que eu vi, não teve nada de checklist, ninguém conferiu ninguém. E infelizmente deu no que deu, né? É aquela situação que, trazendo a linguagem da bola, deixa que eu deixo. Quando tem 2 na marcação, que você confia que seu colega vai fazer a checagem, o seu colega confia que você fez a checagem e no fim ninguém fez o serviço básico. Justamente. Eu não sou tão conhecedor dessa parte de rope jump. O treinamento que um brigadista, um socorrista tem para rodovia, por exemplo, é mais para descida de rapel, descer uma ponte, ir lá e fazer o socorro. Então, assim, eu não sou o profissional da área em altura para falar isso. Acredito que tem pessoas que têm mais conhecimento. Mas existe um protocolo. Tem que seguir um protocolo. Se não seguir o protocolo... rapidão, minha filha foi num evento de um buffet. Então tinha lá essa parte de descer, né, de ancoragem lá e tal. Escaladinha. Aquela parede para escalar. Eu fui lá falar com a mulher. Queria saber se ela tinha treinamento, se ela não tinha.
se ela fez o checklist certinho, porque a minha filha tá lá em cima, né? Isso pra uma altura de 2 metros e pouquinho. Imagine saltar de 40 metros. Então. Ela deve falar, cara chato. Não, quero saber. Quem que... Você é do buffet ou você é da empresa que faz esse tipo de... que mexe com altura? Esse Edson Freitas, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes, profissional excelente de comunicação, com quase 2 décadas também que trabalhou como socorrista, ainda profissional do SAMU, ajudando a gente a entender um pouco mais sobre conceitos básicos que claramente não foram seguidos nessa tragédia na cidade de Limeira. Natália Luquez, nossa equipe é demais aqui na Rádio Bandeirantes, hein, minha amiga? Bom dia pra você. É disso que a gente gosta. Bom dia pra você, Edson. Aqui um outro Edson que está colaborando também com o nosso debate é o nosso ouvinte Edson Elias, que escreve o seguinte, desejando bom dia pra gente. Bom dia, Natália. Bom dia. Diferente do bungee jump, que é regulamentado pela norma ABNT, de número 16.714, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O rope jump carece de leis federais, o que abre espaço para grupos informais. Então, a responsabilidade legal e técnica recai sobre operadores e instrutores responsáveis por seguir protocolos de segurança. Uso de equipamento certificado de checagem de amarração. Recai sobre a prefeitura responsável por emitir alvará de funcionamento e fiscalizar a atividade em sua região. E recai sobre o governo federal e o proprietário do local, pois se o salto é feito sobre ponte, viaduto ou área federal, deve ter autorização da Secretaria de Patrimônio da União. Mas este país é uma anarquia em matéria de prevenção, fiscalização e segurança. O Edson está corretíssimo. Todo mundo tem responsabilidade aqui. A responsabilidade maior são dos 3 profissionais que estão presos, que arremessaram uma jovem de 21 anos sem passar corda nela e sem checar se a corda estava passada. Agora, eles não podem responder sozinhos. Não podem mesmo. Tem uma empresa por trás que estava ostentando no Instagram, nas redes sociais, os famosos ou as filas de pessoas que iam lá fazer esse salto. Tem uma prefeitura, ou 2, porque Corderópolis também é responsável por esse acesso. Prefeituras que disseram, ali a gente tenta, né? Mas o povo sobe. Sem colocar uma viatura da Guarda Municipal, sem colocar um bloqueio de acesso, dizendo que a gente avisou o governo federal. E tem a responsabilidade do governo federal de largar um esqueleto daquela forma, aberto a todo mundo e sem ter o devido cuidado. Agora, as providências que vão ser tomadas é aquela expressão de que depois que o ladrão entra, você decide colocar um portão. Mas que outras tragédias assim não se repitam. 10h35, Nath Luquezzi, a gente vai falar de previsão do tempo daqui a pouquinho. Eu só quero saber um spoiler. Ai, meu Deus. Chove ou não chove hoje? Bom, hoje pode chover, mas... E o El Ninho já chegou? O El Ninho já chegou e eu tenho maiores explicações. Posso trazer depois... Vamos pro intervalo? Rapidinho então, e na volta esses e outros assuntos. E a gente volta já falando sobre a Câmara Municipal de Campinas. Ontem foram 3 pedidos de abertura de comissão processante, que pode ser o caminho para o impeachment de um político. Uma contra o vereador Vini Oliveira, mais uma. Outra contra o vereador Igor Diego. E outra contra o prefeito Dário Saad. Tem palpite do resultado? A gente vai contar para você e trazer alguns depoimentos, explicações, críticas e defesas em instantes no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O futebol move paixões e quando a bola rola, a emoção entra em campo com a Rádio Bandeirantes. Gol! No FM 85,7 e no YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol de qualidade comprovada, com a melhor equipe esportiva do interior. Líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Um show de narração, comentários e informação. Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui, a torcida vibra junto. Apoio Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 39 minutos. Nath Luquez, eu falo que a nossa equipe do Manhã Bandeirantes é diferenciada, que a nossa equipe da Bandeirantes Campinas é espetacular. Falei sobre uma galeria tombada na Barão de Jaguara. Falei, mas que decisão foi essa? E nosso querido Alan Zanelato, excelente profissional e, assim como eu, um cara extremamente curioso também sobre o mundo, foi atrás da informação. A galeria subterrânea que liga a Rua Barão de Jaguara, Doutor Quirino, faz parte da histórica Galeria Trabucci, que foi tombada recentemente, em 2024, pelo CONDEPAC, que é o Conselho do Patrimônio tombado em Campinas. O edifício foi construído em 1948 no estilo Art Deco, preservando características originais importantes. É considerado um dos primeiros exemplos de galeria comercial em Campinas, uma espécie de shopping center quando a gente ainda nem conhecia esse termo no Brasil. E, segundo os estudos do Conselho de Patrimônio Tombado, é o único prédio remanescente em Campinas que mantém um conceito europeu das galerias de passagem, permitindo que as pessoas atravessem o interior do edifício para ir de uma rua a outra. Galeria que foi ponto de encontro muito tempo na Barão de Jaguara, que ainda está ali funcionando o prédio, e como parte daquela estrutura, a galeria que passa por baixo também foi tombada. Não tenho conhecimento técnico para dizer se a decisão é boa ou não, mas precisava também ali embaixo do asfalto, tudo tinha que ser tombado. Enfim, a obra que eu falei da Barão de Jaguara vai acontecer amanhã, porque a prefeitura está monitorando também, junto à Defesa Civil, junto aos meteorologistas, as condições de tempo para hoje. 18,8 graus marcam os termômetros do CEPAGRE nesse momento em Campinas, numa terça-feira em que a máxima chegou a 19,6 graus. Mínima registrada bem cedinho de 14,2. Então ficamos entre 14 e 19,5 para arredondar, agora estamos quase em 19. O vento está na casa dos 12 km por hora, então é por isso que a gente está com a sensação de que está mais frio do que realmente está, certo, Natália? Certíssimo. Inclusive, a nebulosidade tende a diminuir gradativamente. A tendência para hoje, amanhã e quinta-feira é de o tempo um pouquinho mais firme. Hoje ainda chove no final do dia em algumas localidades, mas para amanhã e quinta-feira o tempo fica firme e predomínio de sol. As temperaturas mínimas caem um pouquinho mais, por conta também, além dos ventos, da entrada do ar frio, que sempre vem na retaguarda de uma frente fria. Nós tivemos duas frentes frias que chegaram ao estado só nessa semana. Na quinta-feira, teremos períodos de ventos fortes a moderados, principalmente no começo da manhã e ao final do dia, como o dia de hoje, e isso reforça ainda mais a sensação de frio, como o Heitor bem colocou. Existe uma expectativa de uma nova frente fria chegando aqui à região, e essa frente fria pode trazer as chuvas de volta para cá, logo na madrugada entre sexta e sábado. Inclusive,
Para hoje, nós não temos previsão de chuvas por enquanto, máxima de 21 graus, apenas algumas localidades. Na quarta-feira, amanhã, nós temos máxima de 20 graus, as mínimas diminuem. Não sei se vocês se lembram, mas a gente estava com uma amplitude térmica bem baixa. Agora a amplitude térmica começa a voltar a ser típica ali do outono. Afinal, estamos ali na reta final do outono. O inverno chega agora, dia 21. Então, para amanhã, mínima de 11, máxima de 20 graus. Na quinta-feira, a mínima fica em 10 graus e máxima de 20 graus. Na sexta-feira, chove e aí a amplitude térmica volta a ficar baixa. Vamos para as atualizações do El Niño. A Administração então, Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, o NOAA, confirmou o início oficial do El Niño. O El Niño é caracterizado aí pelo aquecimento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Equatorial. O padrão é reconhecido quando a temperatura média da superfície do mar fica pelo menos meio grau acima do normal por um período prolongado. Isso altera ventos, regimes de chuvas em várias partes do planeta. Porém, o órgão afirmou que a temperatura média das águas do Pacífico está um pouquinho acima, já está em 0,7 graus acima do normal. Então, esse patamar foi o que tirou o oceano da condição neutra, que era registrada durante a maior parte da primavera lá no hemisfério norte, e marcou assim o início do El Niño. A Agência dos Estados Unidos estima 63% de probabilidade de um El Niño muito intenso entre os meses de novembro e janeiro aqui no Brasil, o que caracterizaria um super El Niño, cenário esse definido por um aquecimento de mais de 2 graus na temperatura média da superfície do Oceano Pacífico. Esse evento pode ficar entre os mais fortes registrados desde o ano de 1950 e no Brasil os impactos podem ser sentidos de acordo com a região ali. Então, no sul, ele costuma ser mais afetado, com tendência de chuva acima da média. No Nordeste e parte da Amazônia, a gente pode ter uma redução dos níveis de chuva e um risco maior de seca. Aqui no Sudeste e no Centro-Oeste, a gente registra temperaturas mais altas. Além dos impactos, nós também temos impactos na agricultura. Inclusive, os agricultores brasileiros já estão se preparando aí para os impactos do El Niño no Brasil, que chega ali e tem um maior impacto entre novembro e janeiro. A gente tem reportagem, inclusive, sobre o assunto e a gente confere agora. Quem conta pra gente é o Eduardo Carvalho. Tempo fechado e muita chuva. Dias assim serão comuns no sul do país nos próximos meses. Para o norte, o oposto. Seca, estiagem, são os efeitos da chegada de mais um El Niño. O fenômeno de aquecimento do Oceano Pacífico provoca mudanças em quase todo o planeta. Consequentemente, espera-se que os impactos, a depender de onde essas chuvas se manifestam, também aumentam. O cenário preocupa para possíveis desastres climáticos. Mas será que o Brasil está preparado? Pesquisas recentes mostram que não. 2 a cada 3 cidades brasileiras possuem baixa ou baixíssima capacidade de se adaptar a eventos extremos causados pelo excesso de chuva. São mais de 3.600 municípios com dificuldades para enfrentar inundações, enxurradas e alagamentos. Para esse professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o resultado não surpreende. Cada uma das bacias do Brasil deveria ter um planejamento e ações específicas para trabalhar com situações de desastres, que vão envolver desde a questão de inundações, questão de estiagens, desastres químicos também que podem acontecer, e nós não temos essa preparação no Brasil. Infelizmente, não faz parte da nossa cultura. Durante o último El Niño, que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, as chuvas deixaram 185 mortos e obrigaram mais de 580 mil pessoas a saírem de casa. O Estado tem realizado obras para reconstruir sistemas de proteção destruídos e também investe em novas redes de monitoramento de desastres. Ainda assim, há obras não finalizadas, como no bairro do Sarandi, em Porto Alegre, que ficou submerso na época do desastre. Enquanto isso, o medo acompanha os moradores. Nós precisamos dessa obra concluída para dormir tranquilo à noite e não ficar pensando, eu tenho que ir embora porque vai encher o bairro de novo. São 10 horas e 47 minutos. Ontem, a Câmara Municipal de Campinas teve mais uma sessão em que foram apreciados pedidos de abertura de comissão processante. Comissão processante é o caminho para o impeachment, o caminho para a cassação de mandato. E tudo gira em torno ainda da reunião, dos vídeos que foram vazados de uma das vencedoras do processo de licitação do transporte público em Campinas, que tem uma garagem em Paulínia, e que ali começaram
a divulgarem vídeos, primeiro com o vereador Vini Oliveira, depois com outras conversas que chegaram a demais agentes políticos. Primeiro sobre o vereador Vini Oliveira. Ontem, na abertura da sessão da Câmara, o presidente Luiz Cirilo anunciou que o vereador apresentou um laudo médico dizendo que ele ficará afastado por mais 10 dias. A informação que a gente tem é de que o vereador Vini Oliveira, ele ficou nos últimos dias internado em uma clínica psiquiátrica aqui da cidade de Campinas e ele continua frequentando essa clínica, não mais em regime de internação, mas ele está frequentando diariamente, chega pela manhã, passa o dia na clínica e vai embora à noite. Então isso está acontecendo e por um motivo de sigilo, de respeito, já que o próprio vereador não anunciou para onde ele está, em que clínica ele está, e nós vamos respeitar, nós temos a informação, mas é algo que a gente vai manter o sigilo em respeito ao vereador por se tratar de uma questão de saúde. É uma clínica particular, não é uma clínica pública, é uma clínica particular, onde ele sim ficou internado nos últimos dias e agora está passando o dia lá. Chega de manhã, passa o dia todo por lá, depois ele volta para casa. Então ali na abertura da sessão, o presidente disse que são 10 dias a mais de licença para o vereador Vini Oliveira. Depois começaram os anúncios sobre pedidos de comissão processante. Contextualizando, vereador Vini Oliveira, que foi alvo de abertura da comissão, ele foi flagrado em um vídeo conversando com representantes de uma empresa vencedora da licitação que ainda vai operar o ônibus em Campinas e deixa o local com um malote, com um envelope pardo, com uma conversa que usava termos como veio buscar o chocolate e que, segundo os vereadores, era motivo para uma investigação. Alguns dias depois veio um novo vídeo, dessa vez de um flagrante de uma conversa por telefone. Um representante da empresa conversava por telefone com o vereador Igor Diego do Republicanos, discutindo o tempo de extensão emergencial do contrato com as empresas que ainda estão operando o ônibus em Campinas. Lembra dessa polêmica? 3 anos, 1 ano, 2 anos, chegou-se a um acordo de 2 anos de extensão do contrato. A empresa queria que fosse de 1 ano o período de extensão. A partir da divulgação desses áudios, em que o vereador Igor Diego está conversando com o representante da empresa, um pedido de abertura de comissão processante foi feito para investigar a conduta do vereador, se ele agiu dentro ou não do que se espera de um protocolo de um parlamentar, se ele agiu ou não com o decoro. A conversa gravada e publicada mostra um trecho em que o vereador Igor Diego diz que o prefeito Dário Saad, está ciente desse diálogo entre eles, dessa discussão e está tentando encontrar um melhor caminho, algo nessa linha. Então, além do vereador Igor Diego, além do vereador, um pedido de comissão processante foi feito também contra o prefeito Dário Saad. E havia um terceiro pedido de comissão processante contra o próprio vereador Vini Oliveira, dessa vez envolvendo declarações contra o colega vereador Benê Lima, do PL. O próprio vereador Benê subiu à tribuna e disse: esquece, deixa, não precisa porque esse caso já está sendo apurado por eventual quebra de decoro na Corregedoria da Câmara. Motivo: na conversa, Vini Oliveira teria insinuado que o vereador seria homossexual, que faria brincadeiras desrespeitosas com colegas da casa, e Benê Lima entende que isso é uma quebra de decoro contra um colega da Câmara. A do Vini Oliveira, o próprio vereador falou: não precisa, não quero dar continuidade a isso. A do Igor Diego exigiu um pouco mais de explicação. E o próprio vereador subiu à tribuna para esclarecer o que ele estava conversando com um representante da empresa de ônibus, ganhadora da licitação, há poucos dias da votação de
quanto tempo seria estendido o contrato da empresa que está deixando o transporte de Campinas. Vamos acompanhar. Primeiro quero esclarecer aqui, né, ao público, aos vereadores, que eu não conhecia o Emerson. O Emerson é o rapaz que me liga, né, nas imagens que foram divulgadas. Não conhecia ele antes da licitação. Conheci ele no mês 3, quando chegou nessa casa um projeto de lei para fazer uma proposta de prorrogação emergencial, inicialmente de 3 anos. Assim como o Conselho Municipal queria 1 ano, o Emerson também queria 1 ano. Então ele me liga, né, e fala: vereador Igor, preciso da sua ajuda para poder, né, explicar ao governo, explicar a essa casa, trazer na audiência pública que 3 anos proposto é um tempo muito grande. Eu participei lá da licitação, só que eu não consigo pôr para operar os ônibus, comprar ele, financiar e pôr só daqui 3 anos. É inviável. Tenta passar essas informações. Essa foi a conversa inicial e uma conversa republicana. Era um debate que estava tendo aqui na época. Dessa forma eu fui, né, pedir orientação ao governo, né, era uma demanda colocada aqui por vários, né, espectadores, inclusive eu acho que o vereador Gustavo Peta propôs para 6 meses, né, a prorrogação aqui através de uma emenda, o Conselho Municipal colocou 1 ano, na audiência aqui, se eu não me engano, foi proposto 2 anos, enfim, eram várias ideias naquele momento sendo discutida. E eu sou de uma região que é o distrito do Campo Grande, né? E é uma região que carece muito de ônibus. Tendo essa proposta de 1 ano para essa nova empresa, ela me interessaria pela a possibilidade de ter ônibus novos dentro de um ano. Então, a demanda ali colocada naquele momento era interessante para que a cidade de Campinas pudesse ter ônibus novos. Inclusive, quando nós aprovamos aqui 2 anos, ou seja, a demanda colocada aqui pelo empresário não foi atendida. Quando nós colocamos aqui uma emenda de 2 anos, com muita luta, nós recebemos uma enxurrada de crítica na rede social. Até a comunidade queria 1 ano, né? Então, vale lembrar e vale explicar que eu não cometi nenhuma ilegalidade ali naquela conversa, né? O que foi contaminado foi o contexto geral da situação de outra história. Aí acabou contaminando e deixando uma desconfiança, mas que não é motivo para uma CP. Não acredito que isso, uma conversa republicana, seja motivo para uma CP. Esse o vereador Igor Diego, do Republicanos, base aliada do prefeito Dário Saad, que também teve o pedido de abertura de uma comissão processante. A posição do vereador Igor Diego dividiu opiniões. O vereador Nick Schneider foi um daqueles a defendê-lo na bancada, embora dizendo que algo precisa ser explicado. Ele sobe à tribuna para dizer que não havia elemento suficiente para a abertura de uma comissão processante. Vereador Nick Schneider, do PL, a gente destaca um trecho da fala dele. 10h56, posicionando a fala do vereador Nick Schneider, que, já adianto para você, votou contrário às aberturas de comissões processantes e fez o seguinte argumento para isso. Eu acho que um pedido de CP nesse sentido é algo midiático, algo político, algo que não cabe. Talvez uma denúncia na corregedoria seria o caminho correto para que ali se apure se houve ou não o grau de responsabilização de ter atendido um telefonema de uma empresa que está participando de uma licitação. Mas não tinha novidade nenhuma, que todos queriam baixar os anos do contrato emergencialmente que estava ali sendo prorrogado para menos de 3 anos. E com relação ao vereador Vini, que tem uma CP hoje colocada aqui, eu quero dizer que um dos envolvidos é do nosso partido e ele entrou na corregedoria contra o vereador para que apure as falas e que responsabilize-o dessa maneira. E com relação ao prefeito Dário, política, campanha eleitoral chegando, campanha de deputado chegando, e se faz política em cima de um assunto tão sério. Essa posição do vereador Nick Schneider, do
PL. Já a vereadora Fernanda Souto, do PSOL, defendeu que o que foi argumentado por Igor Diego é exatamente o motivo para a abertura de uma investigação. Senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui que o vereador Igor Diego veio até essa tribuna para corroborar tudo o que está saindo de notícia na mídia. Isso é um absurdo, isso aqui é um escândalo que nós estamos ouvindo aqui na noite de hoje. Ele veio até aqui justificar por que não deveria se abrir a CP para investigar a visita dele à empresa e veio aqui usar os argumentos que subsidiam justamente a abertura desse procedimento nessa casa. A gente está falando aqui de uma empresa que ganhou um lote de uma licitação para o transporte público, mas ainda não tinha assumido esse serviço, não tinha sido concluído esse serviço, esse processo, esse procedimento. O que significa que não há nenhuma justificativa para um vereador, seja quem for, que deveria ser o fiscalizador da política pública do executivo, estar em conversa com a empresa que está disputando essa licitação e, mais grave ainda, parece que com a anuência do prefeito Dário Saad, que o vereador Igor Diego veio aqui dizer que o prefeito Dário Saad estava ciente dessas discussões e dessas conversas. Isso é muito grave. Esse é um trecho da fala da vereadora Fernanda Souto, do PSOL, uma das 6 a votarem a favor da abertura das 2 comissões processantes, contra Igor Diego e contra o prefeito Dário Saad. Não houve maioria. Num total de 30 vereadores presentes, o vereador presidente Luiz Rossini regimentalmente não vota. Estavam ausentes Marcelo Silva, vereador do PP, Nelson Osseri, vereador do PSD, e Vini Oliveira, que está afastado por licença médica. Votaram a favor da abertura da comissão processante contra Igor Diego. São 2 votações diferentes, mas o resultado é o mesmo. E contra Dário Saad, Fernanda Souto, que nós ouvimos agora, vereadora do PSOL, Guida Calisto, vereadora do PT, Gustavo Peta, vereador do PCdoB, Mariana Conte, vereadora do PSOL, Paola Miguel, vereadora do PT e Wagner Romão, vereador do PT. Todos os demais vereadores, PSB, MDB, PL, Republicanos, PP, União Brasil, Podemos, que mais que tem de partido aqui? Esses são os partidos representados, PSD, todos esses votaram contra as aberturas das comissões processantes. Aqui dá para fazer um exercício muito rápido de raciocínio, primeiro do ponto de vista dos argumentos dos parlamentares. Eles entendem que a reunião presencial do vereador Vini Oliveira, ela foi motivo suficiente para que ele seja investigado. Ainda não foi, ainda não abriu-se a comissão processante. Ela foi aprovada, ela teve sorteio, mas o trabalho não começou. Esse é o primeiro ponto. O vereador Igor Diego não abriram a comissão processante contra ele. O argumento é de que não foi um encontro presencial, foi uma conversa por telefone. Agora, o vereador Nick Schneider diz que isso precisa também ser apurado. Então, eu quero saber qual é o vereador que vai levar o pedido para o Conselho de Ética da Câmara Municipal, para a promotoria da Câmara, para começar a investigação contra o Igor Diego. Porque se não é passível de uma comissão processante, algum tipo de apuração tem que ter. Ou a simples palavra do vereador é suficiente. A palavra do vereador tem que ser ouvida, respeitada durante um processo de apuração em que todo mundo tem que ser investigado. Porque o representante da INDEC foi demitido pelo mesmo motivo. Um vereador, por uma reunião presencial, está sendo alvo de uma investigação. Porque um vereador que faz parte da base do prefeito Dário Saad, é só ele dizer, não foi nada, e tá tudo certo, resolve-se por isso mesmo. Talvez a comissão processante possa ser um exagero, mas não ter nenhuma investigação vai no mínimo soar estranho. Por que para uns investiga, para outros não investiga? E no caso do vereador Igor Diego especificamente, se o pedido de comissão processante contra Dário Saad aconteceu porque ele foi citado na ligação, abrir uma comissão contra Igor Diego automaticamente exigiria a abertura de uma comissão contra Dário Saad. E aí, os vereadores não têm
peito para isso, para abrir uma investigação contra quem hoje é quem mais legisla na Câmara. Desde o início do mandato, no dia 1º de janeiro de 2025, o que a gente mais vê são projetos do prefeito Dário Saad e da prefeitura, e não estou discutindo se o projeto é bom ou ruim, mas quem mais legisla em Campinas é a prefeitura. Os vereadores eles vão lá, em grande maioria, apenas para apreciar o voto, para fazer no plenário o discurso de defesa do projeto do prefeito. E projeto de vereador mesmo é assim, 1 a cada 4 meses que a gente vê um projeto que, opa, esse vai andar. No mais é regulamentação disso, é prefeito que mandou o projeto. Então, para que tem a Câmara com 33 vereadores? Se quem está legislando é o Executivo. Se quem tem que fiscalizar, tira o corpo. Se quem tem que investigar, joga para o Ministério Público. A comissão processante contra Vini Oliveira me dá uma sensação, depois da sequência dos fatos, de que foi muito mais pessoal por parte dos vereadores, porque ele citou o Benê Lima, porque ele citou outros vereadores, porque ele dá trabalho na Câmara, porque ele já foi alvo de uma comissão processante em que os colegas deram um puxão de orelha como se dissessem: segura um pouco o freio, meu amigo, você está chegando agora, e ele continuou acelerando, do que pelo fato em si. Porque se tem motivo para investigar um, tem que ter motivo para investigar todo mundo. Mas parece que os vereadores pensam diferente quanto a isso. 11h04, um rápido intervalo. Na volta, a sua participação e mais notícias de Campinas e região no Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, manteve a suspensão da comercialização e do uso de lotes específicos de produtos da IP em todo o país. A medida continua valendo apenas para alguns lotes determinados pela agência e faz parte de um processo de investigação e controle de qualidade. A decisão tem como objetivo garantir a segurança dos consumidores enquanto as análises são concluídas. A empresa tem colaborado com as autoridades e reforça que a suspensão não atinge toda a linha de produtos, mas somente os lotes informados pela Anvisa. Quem possui algum produto da marca deve verificar o número de lote e acompanhar as orientações divulgadas pelos canais oficiais. Caso haja dúvidas, o consumidor pode entrar em contato com o serviço de atendimento da empresa. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada.
Nosso Palma! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 7 minutos, 11 e 7. Antes da gente começar a girar a participação do nosso ouvinte, tem informação sobre um novo equipamento de semáforo inteligente que está na região central, operando a partir desta terça-feira. Começou a operar quando eu dei bom dia aqui no Manhã Bandeirantes, Nath Luquez. O semáforo ali já existente na altura da Rua Álvares Machado foi reconfigurado pela Endec e recebeu aí novas fases veiculares para organizar a saída do terminal Mercado e câmeras de tecnologia inteligente. Essa nova semaforização já entrou em operação desde a hora que o Heitor entrou no ar, às 10 da manhã de hoje, dia 16 de junho. O objetivo é minimizar os conflitos de tráfego entre os veículos que circulam na Benjamin Constant em direção a Senador Saraiva e os ônibus municipais que saem ali do terminal. A tecnologia inteligente vai organizar, com base na demanda identificada, a saída dos ônibus do terminal e o fluxo de veículos na Benjamin Constant, priorizando o fluxo dos transportes públicos coletivos, reduzindo conflitos e prevenindo os acidentes. Além das circulações de linhas municipais, a região recebe travessias frequentes de usuários dos transportes públicos, consumidores do mercado municipal e dos centros ali comerciais localizados na região central. Totalmente revitalizado em 2024, depois de 50 anos, o Terminal Mercado é operado por 25 linhas convencionais municipais. 11 horas da manhã, 9 minutos. Vamos trazer aqui a participação dos nossos ouvintes. Deixa eu ler aqui a mensagem do Paulo Neves. Bom dia para você, Paulo. Desejando bom dia a você, Nath. Bom dia. Ontem o Paulo conta que leu o relato de uma médica socorrista que foi a primeira a chegar ao corpo. Foi uma entrevista para Record TV, para o programa Domingo Espetacular. Eu vi essa entrevista também. Aliás, o Instagram da Band compartilhou a entrevista ali também. Segundo o relato, ela ainda estava viva. Pulso fraco e balbuciando palavras, segundo o relato. Ela, socorrista, tentou manter diálogo com a jovem que foi jogada da ponte em Limeira, 40 metros. Tentou fazer com que ela ficasse acordada, não perdesse a consciência, o que infelizmente não foi possível, pois ela veio a óbito alguns minutos depois. Essa mesma médica disse ter presenciado a retirada da GoPro, a câmera que ficava pendurada, ela ficava com uma corda no pescoço, mas que seguia até o pulso, para ela carregar a câmera enquanto eu saltava, e todos os praticantes ali tinham esse equipamento também. A GoPro que sumiu. A câmera desapareceu. Segundo ela, quem retirou foi gente da equipe que promove os saltos. Não teria sido roubo, pois a câmera é alugada pela equipe. É mais um absurdo, né, Paulo? Mais um absurdo que, no mínimo, mostra que ao invés do profissional, entre muitas aspas, profissional, tentar pelo menos um socorro, um pedido de ajuda, não ter um socorrista ali também é um absurdo. Ele está preocupado com o equipamento. Seja pelo que a câmera gravou, seja pelo preço que a câmera tem, mas o equipamento era mais importante do que a Maria Eduarda naquele momento. Isso demonstra muito sobre quem agora está preso e respondendo por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco pelo absurdo que aconteceu. Mensagem de áudio também do nosso ouvinte aqui no Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Mas é sempre a mesma historinha. Todos da direita, Bolsonaro, Carla Zambelli, agora Vini Oliveira, sempre se internam quando o Ministério Público vai atrás deles. Por que será, hein? É sempre o mesmo golpe de se internar. Tandy Negrão. Mensagem parecida com a do André, ouvinte, final do telefone 7954. Ele entende que Vini Oliveira é um bolsonarista raiz. Quando tá pego em alguma situação, se interna. Qual o próximo passo? Fugir do país? Ele questiona. A gente sempre tem cautela quando o assunto é relacionado à saúde. Mas espero que o vereador Vini Oliveira, quando começar a campanha eleitoral
autorizada pela Justiça, ele é pré-candidato a deputado estadual, não se levante magicamente da cama e mostre como ele está bem curado, 100%, justamente no período de recesso parlamentar. Os vereadores estão garantindo que mesmo no recesso, a comissão processante vai continuar trabalhando, ou começar a trabalhar, porque ainda não foi nem notificado o vereador Vini Oliveira. Então, que ele esteja bem de saúde, que ele possa concorrer, mas que não seja aquele truque de mágica, sabe? Que agora liberou campanha, o Vini apareceu de novo. Nossa, ele tá bem. Que ele, no mínimo, trate com seriedade o que é a saúde mental. Porque se ele passou por algo sério, como ele tá passando, como ele tá afirmando, ele, pelo peso que ele tem, pelo papel de influenciador que ele tem, com os mais de 200 e tantos mil seguidores, de mais de 10 mil eleitores, que ele traga para o debate a saúde mental. Que ele traga para o debate a própria experiência com maturidade. Mas isso a gente só vai ver nos próximos dias. Tem mais mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Heitor, fazer uma pergunta para você. Manda. Será que o Hendrick não joga porque ele é da New Balance e a seleção é da Nike? Tá todo mundo falando isso daí, cara. Né? Tudo da rede social tá falando isso daí. Eu tô achando que deve ser por isso mesmo, viu? Né? Porque não é possível, cara. E levar o Neymar, mano. O Neymar não vai jogar. Tá treinando lá, do jeito dele lá, mas não vai jogar. Ele tinha que ter vergonha na cara e falar que ele não... Na época lá que ele não podia ir, que ele tava quebrado. Ele é um sem vergonha também, esse Neymar, velho. Olha lá. Aí o Wesley machuca, já expulsa o Wesley. O Neymar fica lá. Cara, eu acho que esse Lancelotti aí, cara, ele é outro também que... manipulado, sabe? Os caras fazem tudo que o negócio manda. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu vou falar a verdade, viu? Sabe quando o Neymar vai melhorar? Quando a seleção estiver em casa já, assistindo a final da Copa. Pois é. Alexandre Centro, um abraço, Heitor. Essa história do contrato do Hendrick com a New Balance, ela surge, Alexandre, meu amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes, minha amigo ouvinte, por conta de uma entrevista que aconteceu antes da Copa do Mundo, no documentário feito sobre Ronaldinho Gaúcho. Você assistiu esse documentário, Nath Luquez? Eu assisti o documentário. Ficou impressionado com o Ronaldinho Gaúcho? Eu não conhecia muito de futebol e nossa, que impressionada. Ele realmente é um dos melhores do mundo, né? Sim, foi um grande fenômeno, mas um trecho que na época nem ganhou tanta repercussão, mas eu acho que deveria, e agora foi jogada à luz, é uma entrevista do Assis, também ex-jogador, irmão do Ronaldinho Gaúcho e empresário a vida toda, e até hoje empresário do Ronaldinho Gaúcho, em que ele diz o processo de saída do Grêmio para o futebol europeu. Quando o Ronaldinho desponta, em 1999, ele é lançado primeiro num Grenal, em que ele dá um chapéu em Dunga, que jogava no Internacional, depois ele é convocado para a Copa América, estreia fazendo o famoso gol que Galvão Bueno narrou. Olha o que ele fez, olha o que ele fez. Primeira bola ele já dá 2 chapéus e faz um golaço contra a Venezuela, e aí o mundo olha para um jogador muito diferenciado, como de fato era Ronaldinho Gaúcho. E o Assis dá uma entrevista dizendo o seguinte: quando a gente estava no Grêmio, chegaram propostas do mundo todo, clubes do mundo inteiro. Mas ele, Assis, filtrou os clubes que eram patrocinados pela Nike, que é a patrocinadora da seleção brasileira, fornecedora de material esportivo. Porque, segundo Assis, estar num clube da Nike facilitaria a convocação para a seleção brasileira. Se não, palavras de Assis, o Ronaldinho iria para o final da fila. A Nike continua sendo a patrocinadora da seleção brasileira. Se Hendrick não está sendo utilizado por esse ou outro motivo, nós ainda não sabemos. Mas que a fala do Assis deveria ser tratada com mais seriedade de que, sim, quem é jogador de clube Nike tem preferência na seleção brasileira, é aquele gostinho que todo mundo sempre teve. É aquela sensação que todo mundo que assiste futebol olhava e falava: esse aí só foi convocado por causa de patrocínio. E o Assis escancarou, mesmo para Ronaldinho Gaúcho. Não existe uma brecha na questão contratual no momento em que ele vai para uma Copa do Mundo? Como que funciona isso? Você tem um contrato, no caso do Hendrick, com a New Balance, mas você joga por um clube que tem um patrocínio. O Lyon, onde ele joga, se eu não me engano, é da Puma. Você é obrigado a usar o material esportivo fornecido pelo clube que você defende ou pela seleção em que você é convocado. Por isso que eu não quero acreditar nisso, viu, Alexandro? Porque para a Nike ter um jogador de uma outra empresa vestindo a camisa dela,
fazendo o brasileiro gostar do Endrick, comprar a camisa dele da Nike, amarela, azul, ter fotos no mundo inteiro com ele estampando Nike, é uma publicidade de graça. Então, como ele já tá lá, como ele já foi convocado, como tem um apelo popular, eu acho que seria um tiro no pé de uma empresa gigantesca como a Nike. Não acho que é esse o motivo. Acho que tem muito mais a ver com uma panela formada por Alisson, Marquinhos, Casemiro, Vini Júnior, Rafinha, que tem como presidente Vinícius Júnior, Vinícius Júnior nem tanto, Neymar Júnior, que é o líder da panela, que não aceitou o moleque. Que dizem que não é fácil de lidar, que dizem que não é um cara tranquilo. O UOL fez uma reportagem ontem dizendo que o Endrick, às vezes o Ancelotti dá uma bronca porque ele improvisa demais, porque ele, ao invés de dominar, ele quer finalizar de primeira nos treinos. Meu querido, quem tá em campo é ele. O Brasil é feito de improviso. Os craques do futebol brasileiro sempre foram aqueles que pensaram fora da caixa. Não dá pra colocar a gente no estilo de jogo europeu, ou pelo menos não todo mundo. Um estilo de jogo pra manter uma força tática, mas o cara que é diferente deixa ser diferente, deixa improvisar, deixa driblar, deixa ir pra cima. Se o Brasil tivesse um time bem montado, taticamente, encaixadinho, com todas as peças, aí você pode até dar um puxão de orelha no jogador que tá fugindo disso. Mas o time é uma bagunça. A gente precisa de um jogador que faz o diferente. Se fosse o Neymar, ninguém iria reclamar, diz Alan Zanelato, e eu assino embaixo. Porque daí ia ser tratado como um gênio. Por quê? Porque é da panela. E ele tá confiando o Carlo Ancelotti no seu capitão, que trabalhou com ele a vida inteira no Real Madrid, o Casemiro, que não tem condição física de jogar na idade que ele está, do meio campo que ele está, perdeu todos os botes, foi o que menos teve tempo de velocidade nos gráficos, tomou um cartão amarelo bobo. A minha esperança pelo Hexa, para você finalmente ver o Brasil campeão, Nath, eu preciso ver o Brasil campeão, pelo amor de Deus. Minha esperança é o Carlo Ancelotti, nessa primeira fase, entender que ele não tem um time. Mexer contra o Haiti, mexer contra a Escócia, mudar 3, 4, 5, 11 peças se for necessário. Porque o que a gente viu ontem da Espanha empatando, tá nivelado, tá nivelado. Você tem seleções que se destacam, a Alemanha assustou com o 7-1, a França é a favoritaça com a seleção africana que eles montaram naturalizados. Mas não tem nada de extraordinário. Um time bem montado, com jogadores diferenciados, que o Brasil tem peças, dá pra ganhar essa Copa do Mundo. Eu sou um eterno esperançoso. Mas não me entra na cabeça de imaginar uma panela numa das maiores seleções do mundo. Filha. Né? Eles se sentem donos da seleção brasileira. E deram entrevistas já, o Casemiro falou nas entrelinhas, eles se sentem os donos da seleção. E a minha grande decepção é que eu imaginei que um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti, campeão de tudo que ganhou, ele fosse quebrar essa panela. Ele fosse falar, não, quem manda aqui sou eu. Mas até aqui, o trabalho do Ancelotti não é diferente do que a gente viu com o Dorival Júnior, com o Fernando Diniz, com o Tite. Ele não apresentou nada, não tem um time, a gente não sabe como o Brasil vai jogar sexta-feira, ele não coloca pra jogar um moleque que tá pedindo passagem, ele se apegou aos amigos dele, então é mais do mesmo. Então a chance que o Ancelotti tem é de mudar o time, como já aconteceu. Em 94 o capitão era o Raí, camisa 10. O Parreira tirou, colocou o Mazinho, encaixou meio campo, deu a abraçadeira no Dunga e vamos pra frente. O Raí aceitou o banco. Em 2002 o Brasil começou com o Juninho Paulista de titular, depois entrou o Kleberson. Vai mexendo, não é time formado, não tem compromisso com esses caras, compromisso é ganhar a Copa do Mundo. O que me irritou o tal do Rafinha sábado, você não faz ideia. Respira, pelo amor de Deus. Calma, torcedores calmos. Torcedores bem calmos. Tem uma última pausa comercial que nós temos. Quanto tempo, Alan Zanelato? Por favor. 2 minutinhos, a gente volta com mais mensagem dos nossos ouvintes. Manhã Bandeirantes. Vai na Hortitec 2026? Então temos um encontro marcado no estande da Steel. De 17 a 19 de junho, em Olambra. Venha conhecer as nossas soluções para o agro. Produtos com potência, durabilidade e eficiência. Fique por dentro das novidades e condições especiais de feira. Passe pelo estande da Steel na Hortitec 2026 e fale com nosso time. Onde tem agro, tem Steel. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Com a Copa do Mundo em andamento, os bancos brasileiros terão horários especiais de funcionamento nos dias em que a seleção brasileira entrar em campo. O horário de abertura será o habitual de cada agência, já o fechamento dos locais será 2 horas antes do horário de início do jogo. A medida foi anunciada pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e tem como objetivo permitir que funcionários e clientes possam acompanhar as partidas da seleção. E falando em Copa, os torcedores já têm um grande motivo para ficar de olho na competição. Hoje, terça-feira, 2 das principais seleções do futebol mundial, França e Argentina, fazem suas estreias no Mundial deste ano. França estreia com o Senegal às 4 da tarde e a Argentina estreia às 10 da noite contra a Argélia. Quer saber mais? Acesse bandmuti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmuti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 11h23, 11h23. Nath Luquez, você tem uma informação sobre feirão de emprego para quem está procurando recolocação no mercado, para quem está em busca de uma nova oportunidade profissional. Atenção para a dica de Nath Luquez. Bom que você já consegue se planejar, porque o feirão realizado pela Secretaria de Trabalho e Renda da Prefeitura de Campinas acontece sexta-feira agora, dia 19 de junho. O evento acontece das 9 da manhã, segue até as 4 horas da tarde, na Casa Maria de Nazaré, localizada ali na rua Ondina Moreno de Lima, 546, no Jardim Lilisa, com oferta de mais de 1.000 vagas em diferentes setores. Várias empresas participantes, como Casa Diamantes Tinta, Expert Consultoria, Green Paisagismo, Royal Palm Plaza, enfim, diferentes aí setores. A maioria das ofertas de vagas estão concentradas em 3 funções, com 100 oportunidades em cada. Por exemplo, tem um cargo de auxiliar de logística com um salário de R$ 2.207, exigência de ensino fundamental completo. Existe uma outra vaga no mesmo auxiliar operacional de logística, remuneração de R$ 2.215, mesma escolaridade exigida. Enfim, a maior remuneração do feirão é para o cargo de gerente de contas, oferecido pela Recursos Engenharia, com salário de R$ 5.000. Para concorrer a essa vaga, é necessário estar cursando ensino superior em administração ou áreas correlatas. Os interessados, então, devem comparecer ao local do evento com um documento oficial com foto, seu currículo impresso, a carteira de trabalho, seja ela física ou digital, e uma carta de encaminhamento para quem realizar um cadastro antecipado. Todas as vagas já estão disponíveis em cepat.campinas.sp.gov.br. Participações finais aqui dos nossos ouvintes. O Adriano Vermelho escreve pra gente: sei que já foi comentado, explorado por todas as mídias possíveis, mas queria deixar meus 2 tostões sobre a tragédia lamentável da menina em Limeira, de 21 anos, lançada para a morte. Faço uma consideração sobre esse estranho e perigoso desejo humano de ir onde poucos irão, de se testar, chegar até o limite e, no meio desse desejo, arriscam o que de mais precioso temos, que é a nossa vida. E ele já deixa claro: não vou culpar a vítima, ao contrário. Acho válido quem tem coragem de se expor a essa quantidade inacreditável de adrenalina. Por isso mesmo que tudo deve ser calculado, medido, estudado, para que esportes radicais mantenham mais que o comprometimento com os protocolos e as normas de segurança, principalmente o respeito à vida. É normal que depois de uma tragédia dessa haja toda uma mobilização para encontrar os culpados, demonizar o esporte, demolir toda aquela estrutura, sendo que o mais simples seria restringir o acesso. E pasmem, nesse período eleitoral, até politizar essa tragédia eles fazem. Termina aqui do em primeiro, que a voz do apresentador está terminando, Nath Luquez. Do em primeiro para baixo. Em primeiro lugar, a família deve ter seu luto respeitado. Depois, devem sim procurar direitos, compensações, e irresponsáveis no caso, devem pagar legalmente por seus crimes, e como o mais grave deles, o homicídio de uma menina com a vida toda pela frente, que queria apenas uns momentos de diversão. Enfim, toda a nossa solidariedade à família, que espero que encontre conforto, principalmente na justiça. Bom dia a todos. A mensagem aí do Adriano Vermelho. Muito obrigado, Adriano. Uma última mensagem de áudio no encerramento do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Marco. Falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Manda. O que a Copa do Mundo está mostrando para nós? Está mostrando que quase todas as equipes jogam iguais. Não tem
aquela que é muito, muito mais superior, que nem tinha antigamente. 4-4-2, quase todos os times jogam marcando lá. Tá? Mas a marcação, a correria, os embates, né, de jogador. E eu acho que a FIFA deveria de colocar leis mais, assim, regras mais para beneficiar mais o jogo, sabe? Assim, o ataque, para o time fazer gol. Não adianta, algumas regras aí, né, do lateral. Por exemplo, o lateral estava vendo aí, os caras continuam fazendo cera. A bola vem, ele vai até, em vez de já ir rápido e pegar a bola, ele não vai, ele vai devagarzinho. Aí sim, como ele sabe que é 5 segundos, ele joga. Mas ele faz a cera. O goleiro tá caindo como sempre. Fica caído e parado. Porque sabe que tem poucas coisas para fazer cera, ele vai fazer assim. Uhum. Mas eu acho que deveria de colocar regras que melhorasse, facilitasse mais para sair gols, sabe? Para acabar com esse negócio só de marcação. O jogo é só de marcação. E quem tem um ou dois jogadores um pouquinho melhor, sobressai um pouco. Só isso. É isso aí, Heitor. Eu quero ver essas regras na prática. Eu quero ver num domingo, 10 da manhã, na Série A4, um Taquaritinga e Barretos, o juiz contando 5 segundos para cobrar o lateral. Sonha! Uma última mensagem, já que estamos no assunto de esporte, já vamos passar a bola aqui para o time de Carlos Batista, mas eu vi aqui a pergunta... Com quem o Bugre iria jogar hoje no mata-mata? Não é mata-mata a próxima fase da Série C, viu, meu caro ouvinte aqui? Ele se identificou como Neto. A próxima fase dividem os 8 classificados em 2 chaves de 4 e aí segue com os melhores classificados avançando. Nath Luquezzi, você está classificada para o Band Mulher. 1h30 da tarde, a melhor companhia, ainda mais hoje que não tem jogo da Copa para quem está acompanhando a Rádio Bandeirantes e vai ver o que na tela da Band? Hoje a gente vai falar dos erros que fazem a sua pele envelhecer mais rápido. Vamos falar um pouquinho, vamos trazer dicas. Tem muita coisa que a gente faz, por exemplo, você não passar protetor solar mesmo em dias que tem nuvens, porque a gente pensa que a radiação solar não pega. Vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, economia de eventos e vamos também ter uma demonstração ao vivo de uma customização de camiseta artesanato no Band Mulher. Espero você às 1h30 da tarde. E amanhã às 10? Com certeza. Até amanhã. Até. Trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, Edson Freitas na central técnica, coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área, grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A melhor